Olá a todos, estamos aqui em mais um podcast, LúcioCast, na mesa dos negócios. E hoje eu tenho um convidado especial. Bione, seja bem-vindo, um prazer receber você aqui. Obrigado, Lúcio. Realmente eu estou muito animado com esse podcast, que é meu primeiro podcast. Vamos ver como eu vou me sair. Eu gosto quando é o primeiro. Geralmente quando a pessoa fala que é o primeiro, ela sai muito bem, ela é muito, já tem uma desenvoltura muito boa. E você é assim, você conversa bem, um cara agradável. Obrigado. Pode... Eu espero que com você eu consiga desenrolar bem, porque Não, realmente eu sou aqui meio travado e tal, mas vamos ver. O podcast nada mais é do que bater um papo, falar um pouquinho da história. Eu falo que o que vale a pena quando você conta uma história? Tirar lições. Sim. Eu sempre gosto de pegar alguma dor, pode ser história ruim, pode ser boa, mas o importante é a gente tirar algo que possa servir para quem está escutando, assistindo. Senão fica só história também. Sim. E para começar, eu queria saber um pouquinho da sua vida, né? Eu tenho que saber de onde você é no Brasil e o que motivou você de vir para os Estados Unidos. E quanto tempo você está aqui também? Vamos lá. Eu sou do interior de Pernambuco, né? E eu estou aqui na América faz mais de 7 anos. Morei 5 anos na Flórida, estou aqui há 2 anos e um pouco. E eu vim para os Estados Unidos, na verdade, isso foi um desejo da minha família, da minha esposa principalmente, a Ana Paula, que me convenceu, né? A gente tinha uma casa em Orlando desde 2013, a gente vinha muito, 2, 3, chegamos a vir 5 vezes de férias, e quando foi em 2012, né, 2013 compramos essa casa, em 2015... eu sofri um assalto em São Paulo, né? E isso foi a gota d'água para tomar essa decisão de dizer assim, vamos embora. E como eu já trabalhava home office desde 2010, não fazia diferença. Não tinha nada que prendia você no Brasil. Exato. Então, faz exatamente 7 anos, né, que a gente está morando aqui. É interessante que você falou, né? Você sofreu um assalto, ficou indignado e acabou vindo para cá. E eu escuto muitos empresários falando a mesma coisa. Eu vim fugindo de algo. Né? Sim. Ou a questão da segurança, ou a parte financeira, o que for, mas a pessoa acaba tendo que abandonar o país. Eu não queria ter saído do Brasil, mas você acaba vindo em busca de algo melhor para poder solucionar aqui. Sim. E me fala um pouco, você é empresário, empreendedor, qual que é o ramo que você atua hoje aqui nos Estados Unidos, ou ainda no Brasil? Bom, vamos lá. Eu trabalho, eu tenho uma empresa, né, eu sou investidor, tenho uma empresa de desenvolvimento de software e plataformas digitais, né, mas eu tenho 35 anos na área de prestação de serviço, né. Eu comecei a empreender com 17 anos de idade, aos 20 anos eu tive minha primeira empresa, né, e de lá para cá eu desenvolvi, né, e quebrei algumas vezes, né, desenvolvi várias empresas, onde algumas foi sucesso, outras nem tanto. E o que a gente faz hoje mesmo é o desenvolvimento de software, né, como serviço, SaaS, para empresas de serviço. Nesses 35 anos de estrada, Lúcio, eu passei por tanto perrengue, né, sofri tanto com a questão da gestão de empresa. Eu tive, no Brasil, eu sempre trabalhei com um ramo só, né? A minha especialidade sempre foi pest control, né? Controle de pragas. E isso é um serviço muito particular, assim, tem muita peculiaridade, que tem situações que você tem que ter um software, né? Então, a gente começou a investir nisso, lá atrás, investindo em empresas dos outros, desenvolvendo aquela coisa toda, e realmente era muito problema, nunca atendia a gente. E foi a partir daí que, em 2019, resolvemos criar essa empresa para poder desenvolver uma solução que atendesse esse mercado. E é interessante que, geralmente, algo nasce para solucionar uma dor que ninguém está solucionando. Sim. Ou seja, você buscou várias opções, nada solucionava. Você quer saber? Eu vou resolver isso, eu vou desenvolver para poder solucionar essa minha dor. Foi exatamente isso. E sempre que a gente buscava, nunca atendia, sempre faltava alguma coisa, ou era complexo demais, ou era simples demais, né? Falava em linguagem diferente, você pedia uma coisa para consertar ali, era uma semana, suporte horrível e caro. Então, foi aí que eu decidi. Eu já
estava mais ou menos querendo investir em tecnologia, né, voltado para a área de governo. E aí foi quando eu disse, não, eu mesmo vou desenvolver a minha plataforma. E fui para o mercado. Né? E hoje, graças a Deus, nós estamos aí para lançar aí uma plataforma que vai revolucionar o mercado de prestação de serviço no Brasil. Eu vou querer saber um pouco mais depois. Perfeito. Ô Bione, quando você fala quebrou, né? Dificilmente tem um empresário que não quebrou. Sim. Não tem como. É parte do crescimento, o cara acaba tendo dificuldades, quebra, recomeça. Qual foi a parte mais difícil para você quando você quebrou? E o que você poderia dizer para quem... Assim, eu acredito que não é que todos tenham que quebrar, mas talvez de uma forma diferente, mais leve, se você escutar alguém que já quebrou. O ideal é você estar conectado, ter mentores, para você evitar o tombo tão grande como você poderia tomar. Qual foi a parte mais difícil e o que você deixaria para quem está aí nessa jornada como empreendedor? É interessante sua pergunta. Olha, outro dia eu estava falando desse negócio de você quebrar, né? Não é se, é vai quebrar, não tem como. Eu não conheço, perto de mim eu não conheço ninguém que... Eu também não conheço. Que seja de sucesso, que não tenha quebrado pelo menos uma vez. Concordo. Né? E se esse não quebrou ainda, Deus o livre que se ele quebrar, ele vai ter que aprender a sair daquilo. Então, no meu entendimento, né, eu entendo que você quebrar uma empresa ou um negócio, sei lá o que for, ou quebrar na vida, você vai aprender muito mais com aquela quebrada que você deu do que aquelas pessoas que nunca quebraram. Sim. Né? Então você tira muito aprendizado de uma situação dessa. Né? A gente, na palavra de Deus, a gente chama o processo. Eu passei por muitos desses processos. Infelizmente, nem todos eu entendi que era processo de Deus. E aí é pior. Pior ainda, quando você passa por algo e não consegue identificar o que tem ali dentro. Eu só vim entender, aconteceu isso comigo várias vezes, mas assim, antes de eu entender que era processo de Deus, eu vou falar em dois tempos, um antes e um depois. Né? Antes de eu entender que era processo de Deus, né, a minha base, e aí a gente entra noutra questão da palavra de Deus, que a base de tudo é a família. Então, as primeiras vezes que quem me deram sustância, que me alimentaram e que me deram a resiliência necessária, foi a minha família. Então, eu te digo que sem a base da família é difícil o cara sair de uma situação complicada. Verdade. E você ter isso, cara, é até emocionante, porque minha esposa, Ana, que daqui a pouco vai assistir isso aqui, ela é muito forte, é uma mulher muito forte. O pessoal tem um negócio de dizer que atrás de um grande homem tem que ter sempre uma grande mulher, né? Muitas vezes ela vai na frente, cara. Tanto é que o que eu te contei aqui, que quem veio para os Estados Unidos foi ela e eu acompanhei. Ana. Né? Como se diz, a mulher braba. Mas é quem puxa, né, toda a história. Então, assim, antes de eu entender que era um processo de Deus, foi a família que me fez persistir e perseverar naquilo que eu tinha que fazer. Sensacional. Entendeu? Então, todas as vezes que eu entrei em situação difícil, aquela coisa toda, eu olhava assim e não posso fraquejar. Uau. Né? E aí... E às vezes, desculpa só cortar. Tranquilo. Olha que doido, né? Você colocou que você olhou para a família e falou, não posso desistir. Não posso ser fraco. Sim. Infelizmente, nessa dificuldade, muitos divórcios acontecem porque o cara desiste da empresa, o cara desiste da família e aí ele vai pro fundo do poço. É verdade. Nossa, muito, muito legal o que você falou aqui. É verdade. E a gente acompanha isso todo dia, né? Todo dia. E assim, e realmente foi o que me deu força, né, para me sair diversas vezes. E aí, por último, né, que foi um caso bem recente agora, onde sem explicação nenhuma eu perdi tudo, né? Perdi tudo. E quando eu digo perdi tudo, eu estou falando de milhões. Né? Às vezes tu perde ali uma coisa que tu já não tinha mesmo, então continuou. Tudo certo. Né?
Eu poderia dizer o seguinte, muita gente cai de um aviãozinho e vai ali. Eu caí de um Boeing. E aí, meu amigo, Deus me resgatou do fundo do poço. Se Deus não tivesse... foi aí que eu voltei, inclusive, para a igreja. Né? Me mudei da Flórida para cá, e aconteceu várias situações, aquela coisa toda. Dormi milionário, acordei sem um tostão. Mas eu acordei com uma coisa. A fé maior 10 vezes em Deus, e dessa vez eu entendendo tudo, aquilo que estava acontecendo comigo, com a minha família, era plano de Deus. Foi algo assim extraordinário, né? E eu te digo que fez com que, se eu tinha essa pandemia, inclusive, onde houve diversas separações aí pelo mundo, né? Houve uma concentração muito grande lá em casa. A gente ficou muito tempo em casa, então todo mundo estava sofrendo, a gente divertindo, porque a gente uniu muito. E agora, esse processo que aconteceu comigo, foi uma coisa que fez assim, cara, uniu mais ainda a minha família. Então, e a gente realmente passando por aquilo, entendemos que era processo de Deus de verdade. Então, Deus me deu muita tranquilidade, né? Eu fiquei muito tempo reservado em casa, aquela coisa toda, planejando e tal, e nada dava certo e tal, mas Deus foi me mostrando pessoas, né? Novos ambientes, novas pessoas, novas oportunidades. Foi aonde eu pivotei. Agora eu não estou participando lá do programa de John Kepler, né? Mas, pivotando. Mas foi onde eu pivotei completamente a minha vida. Eu era um cara que a minha vida inteira eu trabalhei com prestação de serviço, e principalmente a minha especialização maior era licitações públicas, né? Foram os maiores negócios que eu já fiz para governo. E aí eu me vi abandonando toda essa carreira de prestação de serviço, né? E entrando no mercado digital, né? A parte de software, de desenvolvimento de tecnologia e etc. E é o que a gente está fazendo hoje. Né? Bione, você falou que base família. Eu acho que se o homem, vamos falar do homem, né? Acho que ele entendesse a importância de ter uma família do seu lado, se ele conseguisse valorizar, entendesse o poder que é ter uma mulher do lado, o cara sofreria menos. Infelizmente, muitos homens estão sendo iludidos por uma vida cheia de fantasia e abandonando o que é mais importante. O dinheiro não é o mais importante. Sim. Ele tem limite. Depois que você conquista um carro, você compra uma casa, o que for, acabou. O que você tem é a sua família, a base. E você colocou aqui, que eu até anotei, você entendeu o que estava acontecendo. Sim. Eu vejo que um dos pontos mais difíceis para as pessoas superarem uma fase é porque ela entra na fase e ela não consegue entender o que está passando. Verdade. Você tem algum insight que talvez... Puxa, virou e falou, não, Lúcio, eu entendi por este motivo. Você tem algum ponto que você pode deixar pra gente? Eu tenho vários, mas o que eu falo sempre é um que eu gosto de dizer assim, aquela situação que aconteceu comigo recentemente não tinha explicação nenhuma para acontecer. Você sabe quando a probabilidade daquilo acontecer era 0 e aí acontecer? Uau. Então, para mim é o seguinte, tem várias situações que você vai olhar assim e dizer, não, mas eu provoquei isso, não, mas isso eu merecia, mas isso, aquilo, mas... Enfim, é tipo você ir num carro a 180 quilômetros, bater o carro e esperar não morrer. Exato. Não tem sentido. A probabilidade maior é você morrer. Exato. Então, o meu insight é você procurar nos pequenos detalhes o porquê daquilo aconteceu, né? E quem vai te mostrar isso é Deus. É o Espírito Santo que vai te revelar cada momento da tua vida ali e vai te mostrando. Olha, foi por causa disso, foi por causa daquilo e etc. Então, para você entender que o processo é de Deus, né? Primeiro você tem que observar o seguinte, você tem promessas. Tenho. Não tem. Talvez tenha e você não está vendo. Não está vendo. Né? Os pequenos detalhes. Exato. Então, a primeira coisa, se eu disser, se tem alguém ouvindo a gente aí e que está passando uma situação
de que perdeu tudo, ou que não perdeu tudo ainda, mas está ali seguindo para perder, que está em desespero, que não sabe o que fazer, ou que realmente, sabe, a família está desunida, está aquela confusão toda. Meu amigo, só tem um caminho. Procura alguém, um mentor, um pastor, um amigo, uma igreja, Sim. ou lê a Bíblia. Porque, veja, eu passei muito tempo sem ir na igreja. Eu simplesmente comecei a ler a Bíblia. Né? Apesar de eu ser crente desde os 18 anos de idade, mas me desviei e vim voltar agora, né, há 2 anos e meio atrás, por conta de tudo isso, e graças a Deus, 1000 vezes, de eu ter voltado. Então, mas se alguém está passando por isso, o meu conselho é: leia a Bíblia, que você vai encontrar uma saída. Não precisa de mais nada. Leia a Bíblia. Assim, ó, você me fez lembrar quando você falou pequenos detalhes, tá? Quando eu volto, e você me fez refletir muito rápido, um monte de situações que eu passei. E foram os pequenos detalhes. Eu anotei aqui, eu tenho um costume de anotar, pego um papelzinho, alguns pontos específicos que eu quero visualizar todos os dias e seguir. Né? Então, coloco lá, treino, todos os pontos que eu quero focar para mim poder, né, tá praticando. E eu vou escrever e vou colocar pequenos detalhes. Sabe por quê? Às vezes a gente busca uma solução em algo grandioso. Não, às vezes um detalhezinho ajusta e muda a sua vida. Outro ponto, você falou que você pivotou. Não é fácil. Não é fácil. Quem fala, não, mas é só... Não. Todo mundo que está fazendo algo por muitos anos, por muito tempo, ele tem que pivotar, recomeçar, virar a chave, é difícil. Então, de novo, eu vou para a experiência. Quando você teve que pivotar, o que passou na sua cabeça, onde você se apoiou para falar, quer saber? Deixa eu esquecer quem eu era, o grandioso, talvez, Bione, porque a gente tem essa questão. Nossa, eu sou o cara, eu tenho muita experiência, eu não aceito fazer algo novo. Só que você sofre. Então, me dá um pouco da sua cabeça o que passou e como que você virou a chave, ou você ainda não virou e está trabalhando em cima disso. Perfeito. Vamos lá. É necessário que aconteça diversas situações para você tomar um novo rumo na tua vida, né? O meu foi muito particular, que não cabe eu falar aqui, porque envolveu outras pessoas e etc. Me trouxe uma certa... Eu não diria, até um dia desse eu ia dizer assim, ó, não me trouxe decepção, porque eu não confio em nada que respira ou se mexa. Isso é um ditado que 100% das pessoas que me conhecem sabem que eu costumo falar isso. Hoje, eu já não falo mais, porque eu sou um homem evangélico. E o evangelho, a própria Bíblia diz que maldito o homem confia no outro, porém, a gente sabe que em várias outras passagens diz que a gente tem que confiar no nosso irmão. O próprio John Kepler, naquele evento que a gente teve aqui em Atlanta, ele disse que, e aquilo me deu um insight assim, que qual a probabilidade maior? A gente levar um cano de um estranho na rua ou de um amigo? Quantos amigos nossos nos traíram? E por aí vai. Mas o que eu diria na questão da pivotagem aqui, né? E para mim, em especial, foi muito complicado, como você disse, o grande Bione. Eu nunca fui o grande Bione. Não, só foi um exemplo Isso. Mas eu vou dizer algo semelhante. Eu sempre fui muito bom de modéstia à parte, muito bom naquilo que eu fazia. Então, assim, eu vou dizer um aqui. Os maiores negócios na minha área, no Brasil, tem um sobrenome lá, Bione. Foi eu que executei. Se tiver um outro maior do que eu já fiz, eu desconheço, eu gostaria de conhecer essa pessoa. Sim. Mas todos os grandes negócios no meu setor, sempre fui eu que fiz. E sempre assim, eu sempre fui um cara para frente. Por quê? Porque eu sempre fui vendedor desde moleque. Não é que... A gente sabe que vendedor não nasce, a gente aprende. Então, eu desenvolvi uma maneira de vender que não foi em curso, em mentoria, não foi nada, foi natural, né? Mas o que realmente me mexeu muito comigo, deixar tudo aquilo para trás, foi exatamente esse know-how que eu sempre tive nisso, né? E aí foi difícil. Cara, mas eu vou abandonar isso, eu vou abandonar... Enfim, mas eu sempre gostei tanto da área de tecnologia que não foi um impacto muito grande
de eu largar o que eu fazia para vir fazer o que eu estou fazendo. Né? Por quê? Eu só simplesmente peguei todo aquele know-how que eu tinha na área de serviço, de venda de serviço. Eu continuo vendendo serviço, só que agora, em vez de ser um serviço de equipe externa, etc., é um serviço de solução de problemas, né? Que a tecnologia, ela nasce para trazer soluções e não um problema. Porque quem contrata uma tecnologia não contrata para ter problema, ela contrata para ter solução. Solução. Não é verdade? Então, assim, e essa questão de ser uma coisa muito similar me acomodou com tranquilidade. Então, assim, e aí eu tenho uma frase, né? Eu ouço muito e gosto de repetir ela. E o John Kepler e você naquele dia falou muito sobre isso. E aquilo marcou também. Quando você quebra ou quando você quer pivotar, quando você tem na veia aquele sangue de vendedor, né? Aí você tem uma facilidade muito maior para sair daquela situação do que quem não tem. Eu falo isso muito para minhas filhas, né? Lá em casa. Digo, você pode ter o diploma que você tiver. Se você não souber se vender, não é nem vender alguma coisa, é se vender, você não vai sair. É por isso que existem profissionais super bem de vida, né? Que renome, aquela coisa toda, e existe os profissionais medianos. Qual que é a maior qualidade que você acredita que um vendedor tem que ter? Persistência. Persistência. Até porque é muito mais não do que sim, né? É 98 para 100. Né? Persistência, beleza. Como que o cara adquire isso? Porque lembra, você colocou aqui, ó, anotei. Ele não nasce, o vendedor não nasce, ele aprende. Como é que ele aprende a aguentar o não? A pancada do não é fácil. Não é fácil. Não quero, não me liga mais. Não. E o cara, ele escuta e faz de conta que fosse um sim. E ele vai. Como é que ele cria essa resiliência? Olha, essa pergunta é interessante, porque isso depende também muito do onde o cara está vendendo. Uma coisa é tu ouvir não sentado numa cadeira no ar-condicionado, né? Boa. Outra coisa é tu ouvir não debaixo da chuva, debaixo do sol, a pé. Porque... cara, é muito profundo isso. Eu tô aprendendo aqui, viu? Vou anotar. O não depende do lugar que você está. Exato. Isso é muito interessante. Exato. Porque se eu tô no ar-condicionado aqui, com cafezinho, com tudo, suquinho, não dói tanto. Água geladinha, eu ouço não de uma ligação que eu tô fazendo, eu vou pro próximo. Agora, imagina se você sai do teu escritório, muitas vezes a pé, né? Eu já vendi muitas vezes a pé. No meu início de carreira eu saía de ônibus, a pé, de motinha, enfim, tudo. Mas eu sei que hoje tem muita gente nessa situação ainda, que não tem um carro para vender, não tem uma motinha. Ele tem que suar a camisa, sair às 6 e voltar às 10 da noite. Exato. Esse cara, esse é o resiliente nato. Por quê? Porque ele não sai atrás de um sim. Ele sai atrás... Ele sabe que ele vai receber um não. Quando vem o sim, aí é onde está a consagração do dia dele. Você já ensinou sobre vendas? Não, nunca tive a oportunidade. Só para minha equipe. Tá, então convido você aqui, ó, diretamente. Eu queria que mês que vem, quase certo, eu vou ter um evento. Eu queria que você trouxesse 15 minutos ou 20 minutos sobre vendas. E eu vou te falar o porquê. Certo. Porque eu acredito no poder da venda. Eu não estou falando de venda só de produto. Eu estou falando de você saber falar sobre você. Você vender... Sabe, você poder pegar o que você acredita, aprender a vender, para você poder ter um resultado maior. Sim. Topa o desafio? Aonde vai ser? Não importa. Eu quero ver se você vai topar o desafio. Onde vai ser já não importa. Rapaz, olha, não é a minha praia. Mas né? aí esse é o bom. Mas... É o seu primeiro podcast. Eu tô pivotando tudo na minha vida. Você já fez alguma palestra sobre venda? Não. Então pronto, ó. Primeiro podcast, primeira palestra sobre vendas. Perfeito. Eu quero muito que... Eu vou falar o que mais me queima para escutar você falar sobre vendas. É a sua experiência. Eu não tô pedindo para você falar Tem 3 décadas. do livro que você estudou.
eu tô pedindo para você compartilhar a sua experiência. Sim. Eu quero que você chegue lá, vem aqui, vocês não estão entendendo, não tô falando o que eu li, não. Eu tô falando o que eu vivi. Sim. Isso não tem preço. E eu vou mais longe. Quando você consegue transmitir a sua experiência e transmite a energia sua junto, aquela pessoa que escuta, ela fala, caramba, eu acredito, eu vou fazer isso agora. Então, quem sabe, talvez aí tem um grande ponto na sua vida que você tem que compartilhar. São você acabou de falar, 30 anos vendendo algo. Será que isso é bom? Será que gerou algo muito grande, poderoso, experiência, um dom que Deus te deu de vender? Que você pode agora fazer o quê? Deixa eu ensinar as pessoas a vender. Isso seria... Isso foi sim ou não? É sim? Isso é um sim. Então pronto. Sem dúvida, porque, como eu falei um pouco tempo atrás, eu estou pivotando tudo na minha vida, menos a família, né? Boa. Mas isso aí não pode. Então, se eu estou pivotando 30 anos de estrada em um negócio, né? Eu acho que eu tenho que estar aberto a novos horizontes. Você tem que compartilhar isso. E foi exatamente uma frase que vocês falaram naquele evento, e depois naquela reunião lá que você falou, e aquilo queimou meu coração depois daquilo, tá? Eu não levo jeito para falar em câmera, essas coisas e tal. Mas aí, isso não apaga o tamanho da estrada, né? Da experiência que a gente, muitas vezes, involuntário passou. Porque, veja, eu costumo dizer o seguinte, o que me ajudou realmente a sair todas as vezes que eu quebrei e que eu entrei em situação difícil foi o meu know-how de venda. Eu costumo dizer que eu falo para meus filhos, não importa o que você vai passar, se você aprender a vender, você não vai passar necessidade. Eu não conheço, você conhece? Eu não conheço nenhum vendedor que passa necessidade muito tempo. O cara vende o que for, ele pega qualquer coisa, vou vender, depois vai lá compra outro, não passa. Eu me emocionei muito com um filme de Will Smith, que ele faz com o filho dele. Sei qual é. Aquele filme, eu me vi nele. Posso nem falar nele que eu me emociono, mas aquele filme me marcou. Porque tem muito, eu vi muito de mim, daquele filme em mim, né? Quantas vezes eu não saí de casa sem perspectiva, mas com a certeza de que é mais um dia para mim tentar. O que eu não podia era ficar em casa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pois não. É uma dor você se deparar com alguém que não sabe vender? Mas quanto? Quanto dor? Quanto te incomoda? Olha, eu vou te falar. E essa dor eu tenho, às vezes, dentro de casa. Mas o quanto te incomoda essa muito dor? Mas quanto? Muito o quê? Eu sinto pena. Tá. Eu sinto pena de uma pessoa que não tem habilidade de vender alguma coisa. Pena. Tá. Aí eu vou te fazer uma provocação. O que você tá fazendo? Oi? O que você tá fazendo para poder aliviar essa dor? Nada. Tá. Não estava. Porque hoje aqui, eu olho você, não tô brincando. Assim, o meu espírito conecta e eu vejo um cara para transmitir essa sabedoria, esse conhecimento que você tem. E aí eu vou te provocar de novo. Você falou que você fechou os maiores negócios no Brasil. Sim. Eu quero que você lembre agora do maior negócio que você fechou, do tamanho do cheque, do tamanho da emoção que você teve, do tamanho do orgulho que você teve quando você fechou aquele negócio, que você pegou aquele cheque e você vê o lucro. Eu garanto para você que ele vai significar nada quando você começar a transformar a vida dessas pessoas que você sabe que você tem pena e elas estão sofrendo. Eu duvido que daqui a alguns meses nós vamos estar sentados de novo, Lúcio. Bem dizer, o que você falou, aquele cheque, aquela comissão, aquele negócio que eu fechei não tem nem como comparar com a sensação que eu tenho quando alguém olha para mim e fala: você mudou minha vida, você me ensinou a vender, você me ensinou a me posicionar, você mudou minha vida.
Não tem negócio maior que você tenha fechado que isso vai superar quando você começar a impactar as pessoas através do que queima aí dentro. E nós vamos começar mês que vem, Amém. você falando sobre vendas. Pode preparar o seu coração, porque se você tem Isso é um essa desafio, dor... hein? Não, já é. Se você tem essa dor, é porque você está ligado. Olha, eu vou deixar anotado aqui, ó. Essa dor é tão grande para você que ela está ligado ao seu propósito. Eita, rapaz. Pode escrever. Não estou dizendo que isso aqui vai ser seu ganho de vida, não. Você tem seus negócios. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Essa dor sua tem a ver com o seu propósito. É. Tá? E eu tenho certeza que você vai começar a impactar pessoas quando você começar a falar sobre isso aqui. Eu vejo, eu não sou... Eu nunca nem pensei isso, nem passou isso na minha cabeça, né? Eu sou o cara mais de estar ensinando no dia a dia ali. Faça assim, porque o que acontece? Você tem uma empresa, você tem uma equipe. E automaticamente a equipe volta reclamando daquilo, vai reclamando disso, ele te passa o feedback, você não, faz assim, faz assado, tal. E ligue para o cliente, você já ligou, diga assim, assim. Ou seja, é aquele do dia a dia que todo empresário acaba fazendo. Sim. Né? Uma coisa que eu acho muito legal, é que todos os negócios que a gente montamos, né, quando dava certo por causa que a gente vendia bem. Né? Então, assim, isso é uma coisa nítida. Base, né? Então, assim, agora tem uma frase também do Flávio Augusto que diz assim, ó, empresa é venda. Não existe uma empresa sem venda. Você pode montar o negócio mais lindo do mundo. Se não tiver uma equipe de venda afiada, preparada, não vai a lugar nenhum. Você pode investir $1 trilhão, que não adianta. Só vai gastar, não vai trazer dinheiro. A empresa tem que ter grana entrando. Então, realmente, eu acho a profissão de vendedor, que eu me intitulo vendedor, né, muito nobre. Porque não tem tempo ruim para ele. E é interessante, a gente está já partindo para o final aqui. Perfeito. É interessante que por muito tempo, até hoje eu acredito, a palavra vendedor é o seguinte, você não deu certo na vida? Vai ser vendedor. Eu não gosto disso. Não. Eu acho um absurdo. Porque se o vendedor soubesse do poder que ele tem e da importância que ele é dentro de uma empresa, ele falaria o seguinte, eu tenho muito orgulho de ser um vendedor. Ele tem que entender que a habilidade que ele tem de poder vender algo, cara, é muito grande, ele muda a história de uma empresa. E esse é outro tipo de pessoa que eu tenho pena. A pessoa que menospreza a profissão de vendedor. Porque se existe uma profissão no mundo, o pessoal diz que é médico, né, que salva a vida. Eu realmente reconheço. Sim. Eu reconheço. E só diz que é médico. Mas eu reconheço também que eu não conheço um negócio bem sucedido na face da terra sem um vendedor. Concordo. Então, se o vendedor soubesse realmente a força que ele tem dentro de uma empresa, e se um gestor, um gerente de venda, um diretor de venda, ou um empreendedor soubesse a importância que é ter uma equipe de venda preparada e que realmente é motivada a vender, ele não investia em lugar nenhum. Ele investia no comercial, na equipe de venda. Senhor Bione, vou falar para você. As pessoas vão escutar ainda Bione, um cara que ensinou centenas de pessoas a vender. Você está dizendo que isso vai dar certo. Não, eu vou tentar. Você vai passar essa experiência que você tem. Não tem como guardar. Você tem 3 décadas. Bastante tempo. É muita coisa. Pra gente terminar aqui, eu aprendi demais, você tá doido. Por isso que eu gosto do meu caderninho. Eu falo que esse caderninho, se você falar, Lúcio, eu pago o que for por esse caderno, eu não vendo. Muito insight. Ó, não, mas sabe por quê? Não são insights somente. São coisas que eu peguei junto com uma energia que você passou pra mim aqui. Isso não tem preço. Eu não só peguei o que você falou, eu peguei energia junto. O que você me passou não tem valor. Ainda bem que eu nem chorei, viu, cara? Não, mas... quando eu tô contando um pouquinho dessa história, eu acabo chorando, entendeu? Não, mas ó, foi fantástico. Sabe por quê? Assim, uma das coisas que eu peço pra Deus é que numa conversa saia coisas novas. Sim. Assim, que a conversa, ela caminhe pra um lugar que no final a gente fala, caramba, eu vou fazer algo novo aqui. Não foi somente um bate-papo. Eu vou sair daqui com a cabeça a 1000 pra fazer algo. Então, tem que ter isso. Tem que tocar na vida de alguém que está escutando, assistindo e falar assim, caramba, mudou.
O cara falou algo que mudou minha vida. E eu queria agora fazer um bate-bola com você. Perfeito. Um livro. Pai Rico, Pai Pobre. Sonho. Paz. Ser um homem de família com a minha família tranquila, na paz. Uma frase. Se você pudesse escrever uma frase num painel bem grande para todo mundo ver, qual frase você colocaria? Honre sua família, seu pai e sua mãe. Família. Tudo que Deus faz é bem feito. Se Deus criou, é porque Ele sabia que a gente precisava dela. Amém. Obrigado. Agora, para finalizar, olha para essa câmera aqui e deixa um recado. O que você quiser falar para o pessoal que está nos assistindo. Bom, você que assistiu esse podcast hoje aqui e que se alguma frase, alguma situação, alguma questão colocada aqui, se você se identificou com isso, deixa um recado aqui para a gente poder responder, porque hoje aqui agora eu boto o nosso nome à disposição para tentar te ajudar no que você tiver dificuldade. Se tiver ao nosso alcance, se for venda, a gente consegue te ajudar. Se for situação que você está passando, com certeza a gente também vai poder dar uma palavra. Mas o que a gente puder te ajudar, se a gente tiver à nossa disposição e o que a gente falou aqui serviu para você, dá o like aí que a gente precisa para poder tocar outras pessoas também. Sensacional. E compartilhe. Pega um ponto aqui. Eu vou compartilhar o meu ponto que ficou bem no meu coração. Pequenos detalhes. Isso aqui eu vou mastigar hoje. Pequenos detalhes. Lúcio, volta a prestar atenção nos pequenos detalhes. Sim. Sabe aquele sentimento pequenininho que ele começa? Presta atenção. Não ignora. Se você ignorar, algo grande depois vai acontecer. Pequenos detalhes. Esse aqui foi um dos pontos que me marcou, fora outros sobre vendas, tudo. Então compartilha. Não retenha a informação, não retenha o que você aprendeu hoje, compartilha, dá um like. Não faça o que eu faço, né? Reter, né? Não retenha 30 anos de experiência. Comece a compartilhar. E sabe o que é mais legal? Você vai começar a compartilhar e Deus vai começar a te dar mais. Sem vai dúvida. Vai te preencher, Ele vai te dar mais. Sem dúvida. Então, E isso é uma coisa, Lúcio, que eu queria, por último, aí, querer colocar para as pessoas, porque a gente está falando hoje aqui, eu sei que eu já passei por isso, então tem muita gente passando por isso. A gente passa por isso todo dia. Não desista porque teve um dia ruim. sim. Né? Tem dia que a gente dá vontade assim de se trancar e se recolher. Faça isso. Se recolha. Porque... Mas vá se renovar para amanhã. Ninguém leva o não o tempo todo. Não existe isso. Você pode levar 100 não. Vai ter os 101. O sim é certo que vai vir. Com certeza. Não tenha dúvida. Eu já passei assim, semanas recebendo não. Mas o sim valeu pelo ano inteiro. Não só pelaquela semana. Fantástico. Então, cara, não desista. Vai ter atropelos, vai ter tudo de ruim, acontece às vezes, mas não desista do seu propósito. Se você tem um propósito de vender, vai vender. Se você precisa vender, você vai vender, não tem perigo. Moral da história, estamos vendendo algo o tempo todo. É verdade. A pessoa está se vendendo o tempo todo. Ela só às vezes não sabe se vender da melhor forma. É verdade. E ela acaba perdendo oportunidades. E a oportunidade é uma coisa que a gente não pode deixar. É tipo cavalo selado, né? Já viu essa frase, né? Sim, já. Cavalo selado, a oportunidade é tipo cavalo selado. Só passa uma vez. Mas tem outras. Tem outras. Não mas existe. Tem que estar atento. Né? É verdade. Johnny, brigadão, viu? Eu que agradeço a oportunidade e a confiança, cara, porque não é fácil, né? Eu nunca fiz isso, então, de repente... Mas eu vejo que nasceu algo hoje aqui, tá? Eu espero, eu os também pequenos vejo. detalhes. Vamos pra frente. Tem coisas que, às vezes, os pequenos detalhes nos mostram algo muito grande. Obrigado. Futuro a Deus pertence. Se for da vontade de Deus, realmente a gente vai fazer diversos podcasts por aí pela vida. Palestras, treinamentos. Misericórdia. Vamos lá. Obrigado, hein? Eu que agradeço. E ficamos por aqui nesse podcast Lúcio Cast. O objetivo de estar falando de negócios, escutando experiências, aprendendo. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo.